Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Quem quiser falar aqui, pode falar, tá? Como é que vocês estão? Como é que foi a prova ontem? Pois é, né? Eu fiquei sabendo, João Pedro. Gente, quem quiser falar também pode falar, tá? Queria tirar esse minutinho até para conversar um pouquinho com vocês sobre isso, né? Como é que vocês estão se sentindo? Como é que foi essa prova? O que que aconteceu, né? O que que vocês acharam que eles. Porque eu estava vendo aqui as questões, pelo menos de português, a gente está entre, pelo menos na questão 3 e um é certeza que eu acredito que eles venham anular, né? Aí, gente, só explicar aqui para vocês antes da gente iniciar, eu não vou poder ligar minha câmera aqui porque ela tá com defeito, não sei o que aconteceu, tá com defeito, tá? Então vocês vão estar me ouvindo, tudo bem? Pois é, aí como eu estava falando para vocês, tem aí algumas questões, né, 2 questões pelo menos que eu acredito que eles devem anular, né, pelo menos isso. Mas assim, o resto eu não cheguei a ver a prova toda completa, né, eu vi mais a minha parte. E aí, outros professores também estão comentando, né, sobre a prova. E é bem complicado, porque realmente é uma prova que a gente sabe que muitos alunos estão esperando, aguardando, né? E aí aconteceu uma situação dessa, né? Porque existe todo um preparo de vocês para esse momento, né? E realmente a banca não teve essa preocupação em realmente deixar bem legível essas coisas, né? Essa questão da prova, né? Pronto. Gente, o tema da redação eu vi lá. É um tema interessante, um tema bom, muito bom, por sinal. Mas, assim, é um tema fácil também, de uma certa forma, né? Que é uma crônica, o que a gente já vem estudando, né? Além de ser uma crônica, vinha falando aí, né, da cidade em si. Deixa eu pegar aqui a prova, que eu até. Gente, eu não. Alguém conseguiu baixar a prova, sabe se está disponível a prova? Porque eu peguei aqui a prova, mas não foi baixada. 1 e a 3, né, João Pedro? Exatamente, é a 1 e a 3 mesmo que eu achei. Certo? É isso mesmo, João Pedro. Que eu queria justamente ver a prova aqui com vocês. Deixa eu então pegar aqui. Só um instantinho que eu vou pegar aqui para então botar para vocês. Mas podem ir falando aí, tá, gente? Como foi, o que é que vocês acharam. Mas eu acredito, gente, que a prova, eles vão ter que dar uma revisão ali naquela prova. Pois é, esse gabarito, Júlia, ela é um gabarito, não é assim, é um gabarito provisório, né? Não é o oficial, oficial. Eu acredito que vai ter alteração nesse gabarito, porque realmente tem umas coisas que não estão batendo, viu, Júlia? Eu acredito que vai ter realmente alteração. Mas assim, achei muito, realmente, eles deixaram muito a desejar nesse sentido. A banca poderia ter melhorado.
Pronto, eu vou só pegar aqui a prova e a gente já vai iniciar essa parte aí, porque eu tenho uma prova aqui, gente, só que é de uma aluna e aí eu não posso colocar, né? E aí eu quero ver a prova com vocês. Deixa eu pegar aqui ela. Mas podem ir falando aí, tá? Gente, alguém conseguiu baixar a prova? Porque eu não estou conseguindo. Aqui ele fala como se fosse do aluno, a parte do aluno. Alguém tem a prova aí? Sim, manda no grupo, por favor, a prova, que eu já pego lá. Perfeito, Pedro. Obrigada, Pedro. Já vou pegar aqui a prova. Só um instantinho, gente, que eu estou compartilhando aqui a prova com vocês, tá? Pronto, estão vendo aí a prova? Só me falem se vocês estão vendo a prova. Ótimo, perfeito. Gente, vamos analisar um pouquinho aqui a prova, né? O Pedro pôde compartilhar aí a prova, show de bola. E aí a gente vai analisar um pouquinho essa prova aí, tá bom? Sobre o que aconteceu ontem, né? Como é que foi a prova, ok? Vamos lá. Primeira coisa, ele coloca aqui as questões, né, da 1 a 10, que se refere literalmente ao texto, né? Um texto que é voltado mais para a questão da cidade, Fortaleza, né? E aí a gente depois tem as questões, tá? Vamos ver aqui, bora lá.
Quem pode fazer a leitura do texto? Iniciar? Alguém, por favor, para iniciar a leitura? Bora lá. Quem pode iniciar? Alguém, gente? Pronto, então eu vou ler aqui, né, para a gente poder não perder tanto tempo. Ninguém quer começar a leitura? Vamos lá. Fortaleza dentro de uma só. Como o mar é elo da capital alencarina. Aqui é um texto escrito, né, por Fernanda Alves e Priscila Baiman. Cheia de riqueza, com mar azul esverdeado, conhecida pelas altas temperaturas. Fortaleza completa 298 anos de existência neste sábado, dia 13. A capital do Ceará é o principal destino escolhido pelos turistas nordestinos e o quarto no Brasil, conforme os dados do censo de 2022. Com o nome que simboliza força, origem, vem da valorização dos holandeses. Ao constituir o forte de Schonenburg, que foi tomado pelos portugueses, os quais assumiram posse na região pelo Tratado de Tordesilhas. Além dos colonizadores europeus, nas descendências da população estão os novos indígenas e africanos, e a presença das pessoas de todos os lugares segue presente atualidades, seja no interior de outros estados ou países. Fortaleza é distribuída em vários espaços com outras fortalezas. Observem que eles botam em ênfase, tá? Com outras fortalezas, ok? Depois a gente vai falar sobre isso aqui. Que formam uma só. Da Barra do Ceará, passando pela praia de Iracema, Mucuripe, até a Praia do Futuro. O mar reúne todas as diferenças em um único espaço, como um elo em distinções. E andando pelas ruas, que esse cenário torna-se perceptível. Na Barra do Ceará, quem mora por perto aproveita forró nas barracas, caminha pelos calçadão, toma água, mergulha no rio, surfa ou faz passeio de barco. São muitas possibilidades. Pode apenas completar a natureza e ver o encontro do foz do Rio do Ceará com o Oceano Atlântico, enquanto acontece o pôr do sol. Pela beira-mar, principais pontos turísticos da cidade, aproveitando uma sombra ou tomando água de coco. Milhares de histórias cruzam por nós e a agitação não nos permite perceber. Em uma dessas andanças, encontramos François, François Gaillet, autônomo natural de Recife, que trabalhava vendendo água mineral e um amigo de trabalho. Água mineral e de coco, e uma barraca da beira-mar. Descendente de franceses, e ele veio para a capital alencarina ajudar, e o que mais chamou a atenção na hora de decidir morar na Cidade do Sol. Mas sente que este zelo pelo mar, aí olha, observe que eles abrem aí parênteses. Acho que o povo é muito hospitaleiro. A orla daqui é muito bonita. O que deixa para mim é o que eu acho, desejar
é o político que esquece do mar. Está esquecendo da praia, que é a parte mais importante de Fortaleza. O mar, eu acho que, por meio de uma melhoria, o turista pode vir a retomar mais uma vez, ou diversas vezes. O mar é mais importante do que a orla. Acho que é mais importante do que até o povo. Para mim, não existe coisas igual ao mar. Não existe beleza igual. Ela é pura, sincera e real, relatou o homem. Então, isso aí é o que o homem falou, né? Em relação a. Vamos tentar entender aqui. A visão dele, tá certo? Da pessoa que foi mencionada, ok? Muitas pessoas que estão de passagem, então, estão por lá. A advogada Rosane Burni, após 2 décadas, decidiu vir à Fortaleza, saindo de outra extremidade do mapa, no Rio Grande do Sul. Ela veio para um cruzeiro, mas aproveitou para ver que tinha no, mas aproveitou ver que tinha de novo em Fortaleza. Aí ela fala, né? A gente já veio de Fortaleza há mais de 20 anos, também com um amigo nosso, que não está mais conosco agora. E a gente estava sentado num quiosque conversando sobre isso aí. Um pessoal que ofereceu um passeio para nós que a gente já tinha feito antes. A gente pensou em fazer novamente passeio. E a cidade está mudando, né? Essa revitalização aqui da orla, aqui não tinha, mas tá muito bonito, né? A orla tá linda, contextualizou. Caminhando mais um pouco, há o mercado do peixe, localizado no Mucuripe, que virou até música do saudoso Belchior. O mercado tem experiência de venda de peixe, frutos do mar, para serem consumidos no local ou preparando em casa. Então, lá eles fazem tanto, né? Preparam lá, quanto você pode levar para sua casa para preparar. Isso que ele quis colocar aqui. Para quem escolhe comer por lá, pode contemplar o mar. Os pescadores, as atividades de beleza local, os vendedores, são nativos, migrantes, mas tiveram sorte de encontrar uns fortalezenses. Emerson Silva já trabalhava por lá há 10 anos. Diz que a maioria de quem frequentava o espaço são turistas. Ele não enxerga que precisa sair de Fortaleza porque tudo que precisa já lá, aqui está. A cidade melhorou bastante. De 5 anos para cá, o turista está muito grande. O turismo está muito grande. A nossa clientela aqui no mercado do peixe, 80% é de gente de fora. Para mim, não vejo por que precise morar em outro lugar, porque aqui tem de tudo que eu preciso, contou. O amor está na boca dos fortalezenses. O motorista de aplicativo do Anderson Pinheiro afirma que ama ser da capital, que carrega no peito o sangue cearense por ter árvore genealógica desenhada por fortalezense, em sua maioria. Fortaleza é uma cidade muito boa. Tem seus prós e contras. Não é esse paraíso todo que é apresentado. Às vezes, aí na mídia, mas também esse inferno todo que tem também muita gente propaga. Amo ser daqui. Costumo dizer que sou 100% cearense, bisneto de cearense, neto de cearense, filho de cearense, casado com a cearense, pai de uma cearense, nascido aqui nessa cidade, disse. Isso é a fala do Anderson, tá, gente? Fortaleza tem seus encantos, cantados por Wagner, Belchior, Ednardo, Zezo, Selvagens e Procura de Lei, outros artistas que são cearense.
ou decidiram demonstrar o amor pela cidade. Neste aniversário de quase 300, três centenários, a capital de Iracema, dos Lábios de Mel, José de Alencar, do humorista Tom Cavalcante, do cantor Wesley Safadão, do Trope Maltê, tanto outros carregam o nome da cidade do sol. Para o mundo, que tanto está aqui, só esperava que esse brilho e o elo do mar siga, pois o povo que usufruiu e das várias fortalezas que fazem uma só. Feliz aniversário. Pronto. O que vocês conseguiram compreender sobre o texto, gente? A primeira pergunta é essa. Qual é a opinião de vocês sobre o texto? O que vocês acharam do texto em si? Vocês acharam um texto complexo de entender? Um texto longo? Porque, assim, ele é um texto um pouco longo, mas um texto cheio de opiniões, né? Não sei se vocês perceberam. Tem várias opiniões. Tanto opiniões positivas, né? Mais positivas do que negativas. Acho que a única que eu pude deparar com a mais negativa foi em relação à última aí, o depoimento em relação ao Anderson, né? Que ele falou aí sobre a questão mesmo da como é que eu posso dizer, gente? Da cidade em si, né? Que a cidade precisa melhorar bastante, né? Foi mais essa parte. E aí, o que, é que vocês têm a me dizer? O que, é que vocês acharam? Vocês acham que foi um texto difícil, complicado de entender? Achou longo, achei simples, mas não estava muito difícil. Só era grande mesmo, achei um pouco longo. Isso. Pronto, então a gente está aqui mais ou menos compreendendo que um texto é um texto longo, um pouco cansativo, mas é um texto fácil. Isso é fato, né? Ele fala sobre a cidade, sobre a questão mesmo da beleza da cidade, né? Às vezes, é engraçado, estou lendo esse texto, mais cedo eu estava vendo da prova da aluna, e eu estava vendo esse texto, e aí eu me deparei assim, poxa vida, parece político, né? Porque diz que de 5 anos para cá, mas a cidade também não era feia antes, não. A cidade sempre foi muito bonita, né? Nossa cidade. Infelizmente, é por algumas coisas que não aconteceu, mas tudo bem, né? Aí ele fala que a gente vai ver agora as questões sobre o texto. Que as questões em si, ela é bem interessante, tá? Mas tem algumas questões aqui que a gente vai ver que vai dar um duplo sentidozinho aí, tá, gente? Por isso que a gente tem que ter um certo cuidado como foi colocado, tá? Ok? O objetivo principal do texto é, de acordo com o gabarito que ele colocaram, que foi né? É defender, né? O mar, unificar a natureza, diversas de Fortaleza. Eu acho que tá para ser, gente. Alguém colocou C? Alguém chegou a colocar C? Pois é. Pois é. Tanto a E quanto a C, ela não estaria errada, gente. Né? Deixa eu ver aqui a A. Cadê a A? Também poderia ser fazer uma declaração de amor à capital do Ceará. Só que aí eu descarto uma coisa, porque essa declaração ela não está tão nítida, ela fala sobre muita questão mesmo das pessoas que vêm para cá, fala sobre o turismo. Eu acho que fica mais em ênfase essa parte. Essa daqui, a B, apresentar a origem do nome da cidade de Fortaleza, descarto. Explicar a constituição de diversas populações de Fortaleza, nem pensando essa daqui. Agora, defender que o mar unifica a natureza, diversas
de Fortaleza, gente, tá errada e tá certa, mas ao mesmo tempo, eu acho, na minha concepção, eu acredito que a questão mais certa seria essa, exaltar a potencialidade turística da capital do Ceará, porque que ele coloca muito, gente, essa parte aqui, né, em relação, ó, à beira-mar, coloca sobre o turismo, coloca sobre as pessoas que vêm, que nós temos, localização, os locais que ele colocaram aqui é só locais turísticos, gente. Então tá mais para ser. Eu acredito que possa ser anulada, tá, gente? Tem uma grande possibilidade. Tá meio confusa essa questão, tá? Mas o item correto que eles colocaram aqui foi como item é de elefante, tá bom? Considerando o texto em sua totalidade, as autoras do texto têm uma visão. E aí, o que, é que vocês colocaram? B, realista da cidade de Fortaleza, ou vocês colocaram outra opção? B, né? Vamos lá ver os outros itens aqui. Porque, ó, quando ele fala fictícia da cidade de Fortaleza, descarta, nada a ver. Fictícia, não, gente. Tira. Idealizada da cidade de Fortaleza. Não, ele não está idealizando a cidade. Já existe a cidade, né? Trabalha muito a realidade mesmo. Decadente da cidade de Fortaleza. Não, ele não está colocando sua cidade como algo ruim, sim também positivo, tá? Preconceituosa da cidade de Fortaleza também não. Não é uma cidade preconceituosa, tá? Que ele não menciona isso. Então, realmente seria o item B aqui mesmo realista da cidade de Fortaleza. Então tá certinho aqui essa questão, tá? No segundo parágrafo, o conector, além de, é utilizado para interligar. O que é que vocês colocaram aí nessa terceira questão? Item B, D, o que mais? O que é que vocês colocaram? B, B, D, certo. Então vamos lá. Nessa questão aqui, o item correto ele coloca como orações adicionada uma informação, certo? Só que, gente, a gente também pega essa daqui, parágrafo adicionando uma informação, tá? Porque oração, além de, gente, é iniciando um parágrafo, né? Então, ele é um conector, não seria uma oração, né? Então, acredito que essa questão seria o item D de dado. Além de, seria adicionado a uma informação, não o item B, que seria que ele botou orações adicionando uma informações. Não, eu acho que essa aqui também tá errada, tá? O gabarito diz B, tá, gente? Mas era para ser D. Exatamente isso, Raul, tá? Eu acredito que porque, além de, gente, a gente entra nos conectores. Lembra que a gente viu sobre os conectores? E os conectores, além de, é justamente um conector que ele entra no início do parágrafo. Então, seria um parágrafo adicionando uma informação. Além de, aí você vai justamente utilizar para falar sobre isso. Não seria uma oração, tá? Ok? Não só eu, como outros professores de português também estão com a mesma concepção em relação a essa questão, tá, gente? Eu acho que tanto a primeira questão quanto a terceira é uma grande possibilidade de ser anulada, tá bom? Ok? Alguma dúvida sobre essa questão, gente? Não? Podemos continuar? Alguém está com dúvida? Ok. Vamos lá, então. Continuando. O terceiro parágrafo apresenta características dominantes da sequência. O que é que vocês colocaram aí? Essa aqui que vocês também estavam achando que era errada é
injutiva, narrativa, descritiva, explicativa ou argumentativa? Vamos lá. Essa narrativa, né? Alguém colocou? O que vocês colocaram? O que vocês colocaram? Item D. Porém, o gabarito já diz que a quarta, o gabarito aqui, ele coloca como quarta C, né? Certo. Gente, se a gente for classificar, injutiva a gente já tira. Narrativa é uma narração, né? Porque ele diz, o terceiro parágrafo apresenta característica dominante da sequência, ok? Vamos lá. Descritiva, explicativa, argumentativa. Vamos lá. O item que ele dá, o terceiro parágrafo, vamos lá, né? Realmente, essa quarta questão, ela vai mais para narrativa, tá? Porque ele está narrando, tá? Mas assim, não tá errado também quando ele coloca descritiva, mas só que, gente, tá errada também essa questão. Porque quando ele coloca aqui, é andando pelas ruas que esse cenário torna-se perceptível na Barra do Ceará, que mora por perto, aproveita um forró na barraca, caminha pelo calçadão, toma água, mergulha no rio, surfa ou faz passeio de barco. São muitas possibilidades. Pode apenas contemplar a natureza e ver o encontro do forte do Rio do Ceará com o Oceano Atlântico, enquanto acontece o pôr do sol. Quer dizer, ele está narrando aqui uma situação, na verdade, um local. Então, realmente, mas ele também não estaria errado quando ele fala descrevendo, né? Também não estaria, é isso que eu falei para vocês. Não está errada, mas essa questão realmente deixa a desejar aqui. Vamos ver aqui qual o outro item que ele colocou. Além desse. Explicativa, não, gente, explicativa não, tá? Porque ele não estaria explicando, então a gente já descarta essa, tá? Argumentativa não, porque ele não está argumentando. Então, ficaria entre a narrativa e a descritiva. Porém, no gabarito correto, é descritiva. Por quê? Porque ele está descrevendo o quê? Uma situação que acontece lá. Onde é que ele está passando por vários lugares, descrevendo esses lugares, tá? Esses locais. Aonde é que você, o que é que você pode fazer? É como se ele estivesse descrevendo onde ele passou, essa pessoa passou. E aí ele está fazendo essa descrição. Então, seria realmente o item certo, esse descrever, tá bom? Ok? Vamos para a próxima. Quinta questão. Considerando o português escrito padrão, a forma correta de escrever, por exemplo, por extenso, 298 anos de Fortaleza, em número ordinal, é. O que é que vocês colocaram aí, gente? Vocês colocaram o quê? Item A, perfeito. Yasmin, colocou o item E. É porque aqui, Yasmin, ele coloca por extenso, tá certo? Aí por isso que seria realmente o item A, tá bom? Mas tá correto, o item A, tá certo? Está corretíssimo, tá bom? Então, seria o item A mesmo a opção correta, tá? Considerando o período a seguir, é andando pelas ruas que esse cenário torna-se perceptível. Os verbos foram conjugados no período imperfeito do indicativo. A nova flexão.
considerando o português escrito padrão. Deve ser. Aí, o que vocês colocaram aí, gente? Item E, item A. O que mais? Porque vamos analisar aqui. É andando pelas ruas que esse cenário torna-se perceptível, ok? Então, ele pede aqui os verbos conjugados no pretérito imperfeito. Gente, quando a gente fala de pretérito imperfeito, que seria aí, gente? Vamos relembrar um pouquinho. Eu até preparei um material sobre isso aí para vocês hoje, sobre a questão do pretérito imperfeito, né? Então, quem mais colocou alguma coisa diferente? Só para a gente poder resolver aqui essa questão? Alguém mais? Deixa eu ver aqui. Só foi colocar o item A, item E, marcou o D, tá. Perfeito, perfeito. Então, pronto. Vamos lá. A gente vai ver aqui. Então, vamos analisar o item A, o item E e o item D, tá? Vamos analisar ele aqui. Quando ele coloca andando pelas ruas nesse cenário, torna-se perceptível, né? O que a gente lembra do pretérito imperfeito? É um tempo verbal do passado que já indica o quê? Uma ação habitual, né? Que é justamente sem um fim indefinido no passado, ok? Aí a gente tem várias situações que a gente pode falar sobre pretérito imperfeito, tá? Mas quando ele coloca aqui era e tornou-se, foi e tornou-se, foi e tornava-se, fora e tornava-se, tornara-se, era e tornava-se. Qual o item correto que está mais coerente aqui? Era e tornava-se. Por quê? Porque ele fala do pretérito do indicativo. Então, era. Por quê? Porque algo que já acabou, tá certo? Tá? Então, esse item aqui é o que está correto. Esse aqui, quando colocou o item A, era e tornou-se, não entra, porque era, mas ele colocou tornou, tornou. Se ele tivesse colocado, como eu falei aqui, tornava, né? Encaixaria, mas tornou-se, quem tornou-se o quê? Né? Observem a pergunta, ok? Qual outro item que vocês falaram? Fora e tornara-se. Não, não está correto, porque esse fora não entrava aqui, tá, gente? Então, seria realmente o item E de elefante, ok? É como eu falasse assim, gente, exemplo, quando a gente vai falar, eu amava, tu amavas, ele e elas, vocês amavam, tá? Nós amávamos, vós amáveis, e assim por diante, quando a gente está conjugando. Então, quando a gente fala desse pretérito, conjugação dele, a gente tem que ter esse cuidado na forma que ele estaria sendo conjugado. Então, quando ele colocou aqui foi, né? Ele, então, era e tornava-se, né? Porque era no sentido de que aconteceu, ok? Tudo bem até aí, gente? Pronto. Então, é de elefante, tá certo? O item correto. Está certo essa daí. Sexta questão. Vamos para a sétima questão, né? Agora, ele dá aqui uma parte do texto e ele pede para que você destaque, ok? Sétima questão. Vamos lá. Caminhando mais um pouco, tem o mercado do peixe, localizado no Mucripe, que é até a música do saudoso Belchior. O mercado tem a experiência de vendas de peixe, frutos do mar, para serem consumidos no local, ou serem feito o prato em casa, né? Que ele fala justamente que você pode consumir lá ou levar para casa. Aí ele coloca, além disso, outra explicação. Vamos lá.
Para quem escolhe comer lá, observação, pode completar o mar, pode contemplar o mar. Os pescadores, as atividades da beleza do local. Os vendedores são nativos, imigrantes, mas tivemos a sorte de encontrar fortalezenses. Aí ele coloca aqui sobre o Emerson Silva, que trabalha por lá há 10 anos, e diz que a maioria deles frequentava o espaço, que são turistas. Eles são, eles não enxergam que precisaria sair de Fortaleza porque precisar já está aqui. Tudo que eles precisavam já estava na cidade, não precisa sair de lá. A cidade melhorou bastante há 5 anos para cá. O turismo para cá, né? O turismo está muito grande. A nossa cidade aqui no mercado do peixe, a clientela aqui no mercado do peixe, 80% de fora para de fora. Para mim, não vejo que preciso morar em outro lugar, porque aqui tem de tudo que eu preciso. Contou. Em relação às palavras em destaque, ele botou lá, né? Colocou aqui, aqui. Então, em relação a essas palavras em destaque, afirma que. Bora ver aí. Qual item que vocês colocaram? O gabarito aqui ele coloca como D. Exatamente. Exatamente, viu? Muito bem, Júlia. Por que que ele colocou como D, que está correto? Que a terceira palavra é um advérbio de relevar que a autora, quando descreve o texto, encontra-se em Fortaleza. Porque aqui, ó, a primeira, vamos descartar. A segunda palavra é um sinônimo de expressão do mercado do peixe, certo? Esse lá aqui, quando ele se refere ao mercado do peixe, ok? Mas a gente descarta porque não seria nesse sentido que ela está se referindo, tá? A terceira palavra é um substantivo que faz referência à cidade de Fortaleza. Aqui, substantivo, não, gente, descarta totalmente. A quarta palavra é um advérbio que substitui a expressão mercado dos peixes, tá? Essa quarta palavra que ele coloca aqui, esse aqui, é quando ele fala que 80% das pessoas que estão lá, né, são o quê? São pessoas, né, que estão lá. Então, essa quarta aqui, a quarta, é um advérbio. Não, não seria um advérbio. Descarta totalmente. Não seria isso, tá? Quando ele se refere à expressão mercado do peixe. Ele só colocou da forma errada, tá? E a terceira palavra é um advérbio em relação à autora. Quando escreveram um texto e encontra-se lá em Fortaleza. Vamos lá. A terceira aqui, quando ele coloca já, né? Ele não enxerga que precisa sair de Fortaleza, porque tudo o que precisa está aqui. Então, essa visão aqui seria a visão da terceira, no caso, em relação ao quem? A autora, tá? Então, estaria correta essa daqui. A primeira, a primeira palavra, o substantivo que releva a autora, né? Que escrevem no texto. Encontra-se no Mucuripe. Não, essa palavra aqui não seria nesse sentido, se relevando a autora quando ela fala no sentido de encontrar-se no Mucuripe. Não, até porque ela não fala nesse sentido, tá? Ela menciona vários lugares, ok? Então, sétima questão, item D de dado, certo? Está correta aqui. Para a próxima. Oitava questão. O homem preto, de sorriso cativante, né? Ele pede para você analisar. O homem preto de sorriso cativante. Conta que conta que conta que a hospitalidade do novo cearense é o que mais chamou a atenção na hora de decidir morar na cidade do sol, mas sente que falta zelo pelo mar. Esse mas, né, ele pode ser substituído sem alterar o sentido do trecho. Qual é a palavra que aqui a gente lembra dos conectores, né, gente? Esse mas aqui ele também entraria, tá?
como é que a gente poderia colocar ele aqui? Esse mas, né? Porém, que é o item correto, né? Que ele dá aí, que é o item B. Porém, assim, por isso, portanto, além disso, o que vocês colocaram? Vocês colocaram o item certo? B, D. Quem mais colocou outro item? Quem mais? Hum? Gente, quando a gente fala a palavra mais, é uma conjunção, indicando justamente um contraste ou uma exposição, tá certo? Então, a palavra justamente para substituir aí, tá? Que ele coloca, seria realmente o porém, tá? Porém, contudo, também poderia ser, ou toda vida, ou no entanto, mas a palavra que estaria aqui dentro desse contexto está correto, porém, porque como foi falado, mantém justamente a questão da oposição. Esse mas, tarará, 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 né? Então, ele escolhe justamente para dar um estilo. Então, seria assim, quando ele fala na conjugação do contraste. Então, uma expressão para substituir. Então, como substituir, a gente poderia usar o porém, ou contudo, ou todavia, ou entretanto, ou no entanto. Mas aqui, nesse contexto, o que entra é só o porém. Então, por isso que estaria correto o porém. Alguma dúvida, gente, sobre essa questão? É o item B de bola, tá bom? Ficou dúvida, gente, sobre essa questão? Por isso que teria que ser usado o porém, porque não entraria. Quando a gente entra nessa questão do mas, a gente tem que ver quais são o que entraria para indicar esse contraste de oposição, tá? Então, não entraria em nenhum outro, somente o porém, tá bom? Ok? Vamos lá, continuação. São palavras que são acentuadas pela regra do hiato, né? Qual foi que vocês colocaram aí? O que vocês colocaram? Deixa eu beber uma águazinha assim. Pronto, vou falar sobre o que é o hiato, tá bom? Vou falar sim. Perfeito. Vamos lá, então. No gabarito, é a nona questão, gente? É a nona questão. Aqui ele dá como o item D, tá? D, no gabarito, ok? Vamos ver aqui. Vamos analisar. A regra do hiato, gente, são o quê? Refere-se justamente o quê? A formação, né? Que é quando duas vogais seguidas em uma palavra pertencem às sílabas diferentes, ou seja, vocais são justamente ditongos, né? Que são pronunciadas juntas na mesma sílaba. Quando a gente pronuncia, ok? Como exemplo, saúde. A vogal aí tá onde? Saúde. Estão na onde? Saúde. E aí? Saúde. Saúde a gente vê que tem o quê? A gente bota sa, aí espaçozinho u, de, que são justamente a e u estão nas sílabas diferentes, tá? Ok? País. País. São as vogais o quê? O a e o i, que são sílabas, desculpa, sílabas diferentes, tá certo? Então, quando a gente fala de vogais abertas seguidas de vogais fechadas, são uma vogal seguida de uma vogal fechada, certo? No hiato. Então, exemplo, saúde, vogal A,
mais a vogal U. Saúde. Saúde. Observe que eu abro a boca e fecho a boca, certo? Ok? Quando eu falo no sentido de duas vogais juntas, elas formam o quê? Um hiato também, tá certo? Ok? E a gente tem também a acentuação do hiato, né? Que também são tônicos, ok? Tá? Então, em resumo, o hiato ele só ocorre quando há duas vogais juntas, mas cada uma pertence a uma sílaba diferente, sendo pronunciada de forma separada, para ficar mais contextualizado. Então, em resumo, vocês podem contextualizar isso, que é quando há duas vogais juntas, mas uma pertence a uma sílaba diferente, tá certo? É uma sílaba diferente, sendo pronunciada de uma forma, né, separada. Então, o item que ele colocou aí como correto foi o item D de dado, né? Ele pede aqui que são palavras são acentuadas pela regra do hiato. Autônomo, histórias e mídia. Países, observe que ele botou países, tá? Paraíso e perceptível, tá? Água, aniversário, centenário. Construírem, reunir e distribuída, tá? Também experiência e sintética. Gente, quando ele colocou aqui, ele colocou o item D, estaria correto, porque ele coloca aqui, ó, construírem. Tá vendo? Construírem. Observem aqui a acentuaçãozinha. Reúne, tá? Também, da mesma forma. Distribuir. Distribuir. Também a separação, né? E são sílabas diferentes, ok? Esse água, a gente já descarta. Água, não estaria, tá? Quando ele entra paraíso e perceptível. Paraíso, países, ok, mas perceptível, não, tá? Quando ele colocou aqui também não. Experiência, ok. Sintética, não entraria. Então, realmente, o que daria mais certo aqui, nesse caso aqui, que são palavras acentuadas pela regra do hiato, seria o item D, que é construírem, reunir e distribuída, tá ok? Então, pela regra do hiato, seria essa daí mesmo, tá certo? O item D de dado, ok? Eu não sei se eles vão ter alguma modificação, porque realmente ele colocou 3 palavras, então, por esse motivo que tem que ir na regra, tá certo, gente? Ok? Vamos para a próxima questão. Questão 10ª. No 7º parágrafo, há duas citações diretas com o objetivo de ilustrar a afirmativa feita no primeiro período. B. Apenas uma citação direta com o objetivo de confirmar a afirmativa feita no primeiro período. C. Duas citações, sendo uma direta e outra indireta. As duas negam a ideia central do parágrafo. D. É apenas uma citação indireta com o objetivo de confirmar a afirmativa feita no primeiro período. Duas citações, sendo uma direta e outra indireta. As duas confirmam a ideia central do parágrafo, né? E aí, vocês colocaram o que nesse item, gente? O que é que vocês colocaram aí na 10ª questão? Hã? Vamos dizendo aí, que aí eu vou já explicar essa questão aqui.
Não lembra, marcou aqui a D. Vamos lá, quem mais? B, B. No gabarito, ele coloca como item E, né? Vamos ver aqui. Justamente, gente, quando a gente fala nesse sentido sobre citações, vamos entender um pouquinho. As citações são justamente o quê? Incluir ideias ou fala de outros autores ou fontes de um texto, certo? Elas podem ser justamente feitas de duas maneiras. A gente tem a citação direta e a gente tem a citação indireta, ok? Vamos lá, citação direta, para ficar mais claro para vocês o que é. A citação direta é a reprodução exata das palavras de um autor, sem modificar o conteúdo ou a estrutura, certo? Ele deve ser justamente colocado entre aspas. Lembra que a gente fala sobre isso no texto? Entre aspas, né? Quando você faz uma citação direta, ok? Em um texto mais curto, ou destacar em blocos, se for, no caso, citações longas. Ela deve sempre indicar a fonte, no caso, o autor, né, o ano, a página onde foi extraída aquela informação. Exemplo, vou colocar aqui um exemplo para vocês. A educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. Aí você, isso aí é uma fala, tá certo? A educação é uma arma mais poderosa que você pode mudar o mundo, para mudar o mundo. É de Mandela, 1994, página 32, ok? Aqui é uma citação direta, perfeito? Porque eu estou citando quem é a pessoa que fez, responsável por essa frase, tá bom? O ano que foi colocado e o livro que foi mencionado, ok? Isso é uma citação direta. Agora vamos para a citação indireta. A citação direta é justamente a ideia do autor, né? Parafraseado, ou seja, é a reescrita com suas próprias palavras, sem cópia, exatamente, justamente pelo texto original. Embora não seja transcrita, né, a transcrição de forma literal, e uma ideia justamente precisa e identificada. Vou botar aqui um exemplo para vocês. Segundo Mandela, 1994, a educação é uma ferramenta poderosa para transformar a sociedade. Observem que eu mudei. Quando foi colocado aqui, observe a primeira, como é que eu coloquei, a frase, ó. A educação é a arma mais poderosa que pode usar para mudar o mundo. Isso é a visão do Mandela, tá certo? Mandela. Agora a gente vai fazer uma modificação, que é a indireta. Segundo Mandela, observe, segundo Mandela, 1994, a educação é uma ferramenta poderosa para transformar a sociedade. Então, ele está só falando segundo Mandela, não está se referindo no sentido à frase dele. Então, existe duas diferenças. Quando eu falo segundo fulano, tararam, tararam, eu estou me referindo ao que ele falou e eu botar minhas palavras ali, tá? Ok? Mas quando eu quero fazer uma citação dele, eu já entro numa citação direta. Então, quando eu entro nessa citação direta, eu tenho que colocar lá aonde foi tirada, onde foi retirada, quem foi a pessoa, o ano e assim por diante. Aqui nesse segundo exemplo, de forma indireta, eu só preciso dizer o ano e o nome dele, tá certo? E fazer as modificações, ok? Então, a grande diferença justamente repete fielmente ao texto original, que sempre tem aspas destacando de forma direta, tem as aspasinhas, e a citação indireta explica a ideia com suas palavras, sem a necessidade de aspas. Então, você não precisaria botar aspas, você explicaria de forma com as suas palavras mesmo, tá bom? Usando as suas palavras, então não usa aspas. Deu para entender? Vamos para a questão aqui. O item correto, ele colocou como item tá? Duas citações, ele coloca no sétimo parágrafo. Vamos ver o sétimo parágrafo para ficar mais claro, né, gente? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quando ele coloca aqui, né? Caminhando mais um pouco, ok? No mercado de peixe localizado no Mucuri, porque virou até música saudosa de Belchior. O mercado tem experiência, a venda de peixe, frutos do mar. É a mesma coisa que a gente estava falando, né, antes. Há 10 anos, tarará, tarará, tarará.
Pronto. Observem que aqui ele colocou aspas. Cadê? Onde foi que ele colocou? A cidade melhorou bastante há 5 anos para cá. Então, ele coloca uma citação sim direta, tá certo? Que é uma fala da pessoa, ok? Então, vamos ver lá. Bora lá. 10ª questão. Ele diz que apenas uma citação indireta com o objetivo de confirmar a afirmativa feita no primeiro período. Esse é que é o item D, né? Duas citações diretas com o objetivo de ilustrar a afirmativa feita pelo período. Não, isso aqui está errada. A B, apenas uma citação direta com o objetivo de confirmar a afirmativa feita no primeiro período. Apenas citação direta. Não, já não era essa aqui também. Duas citações, sendo uma indireta, outra sendo uma direta e uma outra indireta. As duas negam a ideia central do parágrafo. Não, não é nesse sentido. Então, quando ele bota as duas negam, a gente já descarta essa daqui, porque eles não negam, tá? Duas citações, sendo uma direta e uma outra indireta. As duas confirmam a ideia central do parágrafo. Tá certo assim, gente? É o item E de elefante também, tá? Por quê? Porque observem aqui, eu vou mostrar para vocês aonde ele faz essa citação, gente. Bora lá. O que, que a gente viu aqui, ó? Observem aqui, ó. Observem aqui, ó, a citação direta, ok? Ele tá, botou até entre parênteses, certo? Ó, tá aqui a citação. Vale, meu Deus. Tá aqui a citação direta, ok? Ok? E aqui ele coloca também a citação indireta. Cadê a outra? Que virou até música. Aqui, ó. Aqui que ele coloca: ó, os vendedores nativos são migrantes, mas tiveram sorte de encontrar um fortalezense. O Emerson Silva trabalha há mais de 10 anos e aí ele colocou aqui também: o turismo está muito grande. A nossa clientela aqui do mercado de peixe, 80%, quando ele coloca essa partezinha aqui, ele também faz uma citação indireta, que ele coloca sobre isso, tá? Mas aqui ele coloca essa outra parte que escolhe justamente, né? Cadê? Para quem escolhe comer por lá, pode contemplar também o mar. Então, ele coloca também uma citação indireta. Cadê? Tem uma parte aqui que ele cita. Emerson ela trabalha há 10 anos, diz que a maioria, quem frequenta o espaço, são turistas, certo? Então, tá aqui, uma citação indireta, tá? Então, ele coloca uma citação indireta, que ele fala aqui sobre o que o Emerson diz, ó. Diz que a maioria, ó, tá vendo, ó? Quando ele diz assim, Emerson já trabalha há 10 anos e diz que, ó, ele disse, segundo ele disse, tá? Então ele diz. Então, se ele diz, é uma citação indireta, tá bom? E a citação direta tá aqui, quando ele mencionou as aspasinhas. Pessoal, ficou dúvida sobre essa questão? Falem aí para mim. Sobre a prova, ficou alguma dúvida? Que a gente vai passar agora para redação. Pronto, perfeito. Vão falando aí que eu vou. E aí, ficou mais claro quando a gente faz essa explicação sobre a prova? Vocês acham que abriu um pouquinho mais a mente de vocês sobre a prova? E aí, gente, o que é que vocês acharam?
Gente, aqui na minha concepção, a questão mais para anular, tá? Que eu acredito que eles devem ver, que realmente não está batendo, tá? É a questão um e 3. 1 e 3. Acredito eu que eles sim podem anular, porque realmente não está batendo a resposta, né? Tem duplicidade, então não bate. Então era a 1 e a 3, tá? Agora vamos falar um pouquinho da redação. O que, que vocês acharam da redação, meu povo? Vamos lá, falem aí para mim. Enquanto eu vou procurando aqui a prova da redação. Lembrando, gente, viu que a gente estudou essa parte crônica, a gente mais viu crônica, viu? Falei muito sobre crônica com vocês. A gente falou um pouquinho aí sobre, até sobre orações, né? A gente citou um pouquinho sobre os conectores, foi a última aula, acho que foi os conectores. Então, assim, não fiquem chateados se não tiver dado certo agora. A gente tem mais à frente, tá? Tem uma outra prova que dá certo vocês tentarem novamente. A vida continua, tá? A gente às vezes pensa assim, ai meu Deus, não vou conseguir, mas vai sim, tá? Gente, tudo tem seu tempo, sua hora. Derek colocou que fugiu do tema, gostou da proposta, mas era um pouco difícil. Gostei, achei boa, usei muito o contexto do indicado para me inspirar, achei bom a ideia, mas porque o texto era interpretação de questões e ajudou com o tema. Perfeito. Mas assim, gente, não fiquem chateados, não fiquem tristes. Realmente, prova é isso, gente. A gente está ali para fazer, às vezes é uma questão ou outra, né? A gente vai aprendendo. Existe depois a prova novamente que vocês vão poder fazer no final do ano. E assim, é experiência. O negócio é estar aqui, é vocês estarem vendo, resolvendo, vendo os erros, quais foram as falhas, o que precisa sim melhorar, tá? Tudo isso aqui vai fazer a grande diferença para vocês, tá? Por quê? Porque vai ter outra prova. Então, vocês podem tentar novamente. E, na verdade, gente, a gente continua. Tem aí vestibular, tem outros testes, tá? Vocês ficaram tristes? Como é que vocês estão se sentindo hoje, antes da gente começar aí a prova de redação? Pronto, no finalzinho eu vou dar um tempinho para a gente. Vamos resolver logo a prova. É, E aí eu quero que vocês me falem como é que vocês estão se sentindo, como é que vocês estão. O que, que vocês. Hoje foi bom ter feito essa prova? Qual foi realmente o retorno que vocês acham que vocês vão conseguir ter, né? Vamos conversar um pouquinho, tá bom? Sobre isso. Mas vamos ver a prova aqui logo de redação, né? A prova de redação, tá? Quem quiser depois ir falando aí, tá? Ela pede aqui. O jornal de circulação nacional solicitou que você, cearense da Silva, né? Ele coloca só cearense da Silva, morador do estado do Ceará, escrevesse uma crônica com o objetivo de apresentar a cidade em que mora, convidando brasileiros de outra região do Brasil a conhecê-la. Por isso, o jornal fez algumas exigências apresentadas a seguir. Então, ele pede para que você possa, como né, cearense, aí, poder escrever. Bora lá. Aí, a sequência dominante no texto deve ser descritiva, produzida na terceira pessoa. Observe que ele pede para você usar a terceira pessoa. O texto deverá ter 4 parágrafos. O primeiro parágrafo deverá descrever a cidade, mostrando detalhamento, né? Detalhamento sobre as características físicas. O segundo deverá descrever a vida rotineira das pessoas da cidade. O terceiro deverá apresentar pontos positivos, negativos de morar na sua cidade. O último deverá convidar as pessoas a virem conhecer a cidade, relevando o principal motivo
para isso. Então, assim, gente, se vocês seguirem esse cronograma dos parágrafos que ela coloca na redação, dá para fazer uma boa redação, até porque vocês já tinham o tema lá da prova, né? A prova em si, o texto, já dava para vocês terem uma noção. A linguagem conotativa deverá ser empregada em alguns momentos da descrição. A revelação do nome da cidade deverá ser feita apenas no último parágrafo, né? Ele pede que seja só no último, não pode ser feito antes o nome da cidade. A crônica deverá ser redigida em prosa e um dos versos deve ter no mínimo 25 linhas e no máximo 30 linhas. Observações aqui que ele colocou. Nota 0. A redação em que qualquer um dos seguintes casos, fuga do tema ou da prosa, letra ilegível, tá? Gente, cuidado com isso. Essa questão da fuga do tema tem que ter muito cuidado, porque se fugir do tema realmente, né? Isso prejudica bastante, ok? Bastante vocês. Quando ele coloca essa parte aqui, sobre a questão de letra legível, também, por favor, gente, não coloquem letra ilegível, porque quando vocês colocam a letra ilegível, quem vai estar lendo a redação de vocês não vai entender o que vocês estão escrevendo. Por isso que eu sempre falo até, gente, façam até, se você tiver uma dificuldade maior na escrita, faz uma redação, tá? Uma redação uma redação não, desculpa, uma caligrafia mesmo para dar uma melhorada na letra, ela é interessante, tá? Ok? Identificação do candidato, nome, desenho ou outros tipos de marca. Gente, cuidado, também não pode ser feito isso. Tem que ter esse cuidado, não usar desenhos ou nome, tá? No texto. O texto que revela desrespeito ao direito humano. Lembra que a gente falou muito sobre isso na aula que a gente teve? Direitos humanos tem que respeitar, tá? Então, tem que ter cuidado com isso, não ofender. O que são os direitos humanos, gente? É a questão de não falar mal das pessoas, ter o certo cuidado, né? De quando você fala sobre. Um exemplo, né? Eu tive um aluno que falou sobre isso, tá bom? Só colocar um exemplo. Bandido, isso, na cidade de Fortaleza. Tem que ter cuidado. Como você está se referindo aos bandidos? O que você está falando? Como você está citando eles? Tá? Porque isso pode ser também um desrespeito ao direito humano, tá? Então tem que ter esse cuidado. Texto escrito em versos, né? Ele pede que seja em versos, né? Aqui, não é para ser em verso, na verdade, que é nota 0. Não pode ser em verso. Então, ele quer um texto escrito normal, como o texto em cima, tá bom? Não é para ser em verso. Ok? Então, vamos lá. Quando a gente fala de crônica, a gente vai entender um pouquinho melhor sobre isso, tá? Ele pediu aí para vocês fazerem justamente uma crônica. A crônica é o quê? É um gênero textual que justamente se caracteriza por uma narrativa curta. Geralmente ela é baseada em quê? Acontecimentos do cotidiano, certo? Com uma linguagem acessível e muitas vezes carregada de humor. Né? Vocês podem usar o humor, pode usar a ironia também, dependendo de como você estiver falando, né? Dependendo se você for fazer, a gente tem várias crônicas. Vocês já viram aquelas crônicas que aparecem no jornal, né? Que é mesmo de uma forma para criticar, né? Em blogs, revistas, tudo isso podem ser colocadas, tá certo? Então, quando a gente fala da característica da crônica, do cotidiano, ela justamente a crônica se inspira em fatos do dia a dia. Muitas vezes eles são revelados em situações comuns, né? Por meio de olhar do autor, tá certo? A reflexão que o autor tem em ver aquilo, tá certo? Então, era para escrever aqui, quando ele coloca, o texto deverá ser ter 4 parágrafos. No primeiro, deverá descrever a cidade. Então, é falando sobre a cidade, a visão da cidade, tá certo? Ok? A linguagem, ela tem que ser simples e coloquial, que é justamente não exigir uma linguagem formal. Não precisa de linguagem formal. É justamente o quê? Algo mais que o leitor pudesse estar conversando com o leitor. Observem que no texto lá em cima, a gente percebeu essa conversa, né? Que ele fala justamente sobre o que estava acontecendo, né? Sobre como é que eu posso dizer para vocês? Sobre
algumas pessoas que ele chegou a encontrar, pessoas que chegou a conversar, falando da cidade, assim por diante, né? Deixa eu só ver aqui quem foi que colocou. A Júlia colocou aqui, rapidinho, só para eu parar aqui para falar. Tinha feito no terceiro parágrafo bem detalhes, mas devido à quantidade de linha eu tive que reduzir um pouco, né? Infelizmente, Júlia, acontece isso. Professor, eu coloquei como ponto negativo a criminalidade, que vem aumentando drasticamente. Isso não ofende os direitos humanos, né? Não, não ofende, tá? Porque você está falando da criminalidade, você não está falando sobre o bandido, tá bom? Criminalidade é uma coisa, bandido é outra. Tem que ter cuidado com isso, tá? Porque eu tive um aluno que ele falou do bandido. Então, do bandido, você tá falando dos direitos humanos. Todos nós temos direitos humanos, então tem que ter cuidado sobre isso, tá bom? Eu escrevi quase um texto narrativo sobre o estudante caminhando pela escola e passando sobre a cidade que ele mora e que ele deseja continuar morando em Fortaleza. Mas eu acho que não ficou bom. Por quê, Derek? Ao contrário, ficou bom, porque você falou de um aluno diferente do outro, falando do turismo da cidade, uma pessoa que estaria, né? Ficou bom, sim, tá? Não pense nisso, não. Porque se você está falando sobre alguns momentos que está acontecendo, bem parecido com o primeiro texto lá, que a gente viu do texto português, não teria problema nenhum, não, tá, Derek? Tá ok, tá bom? Não por isso você vai perder ponto, não, tá bom? Mas a gente tem que ver como é que você escreveu, tá certo? Respondi, Julia e Derek. Alguém mais quer perguntar alguma coisa? Professora, eu só fui descrevendo a cidade. Eu não fiz nenhum personagem, sabe? Eu acho que fugi do tema. Não, você não fugiu do tema, você não citou. Porque aqui, ó, colocar, cadê a parte? Peraí, gente, só um instantinho que apareceu alguma coisa aqui para mim que eu não tô. Peraí, só um instantinho, gente. Pronto. Porque aqui, vou observando aqui, ó. Ele diz aqui, ó, primeiro parágrafo deverá descrever a cidade, mostrando detalhes, detalhamento, né, detalhando as características físicas. O segundo deverá descrever a cidade rotineira das pessoas da cidade. O terceiro deverá apresentar ponto positivo e negativo de morar na sua cidade. E o último deverá convidar as pessoas a virem conhecer a sua cidade. Então, pronto, pelo jeito aqui, não teria problema nenhum, tá bom? Quando ele fala no sentido, tá, Júlia, em relação você não ter citado alguém, uma pessoa, um personagem em si, não tem problema não, né? Porque você aqui ele disse que você não precisava citar ninguém, tá? Você descreveu a cidade, você falou sobre os personagens, né, em si, que você colocou aqui, né? Professor, eu fui descrevendo a cidade, mas eu não fiz nenhum personagem. Não tem problema nenhum. Você descreveu a cidade, ele quer que você fale sobre a cidade. Por que as pessoas deveriam vir morar aqui, né? Aí falar pontos positivos e negativos. É isso. Não precisa você estar fazendo citações, não. Alguma coisa a mais, gente? Não, calma, Júlia, calma, tá? Você não teve problema, não, tá? A gente tá fazendo em cima da prova. Ele não falou que precisava, não, tá? O que mais? Alguém mais quer falar alguma coisa? Para a gente continuar aqui na redação. Vão falando aí que aí depois eu vejo, tá? Então, quando a gente fala, gente, para a gente não perder tempo, tá? Quando ele coloca a questão da subjetividade da crônica, o autor, né, ele faz muitas vezes apresentar ponto de vista, certo? Que ponto de vista é esse, gente? Ponto de vista dos seus sentimentos, opiniões, certo? Do tema, tornando justamente essa questão da aproximação entre
o autor e o leitor. Ele quer crônica, é isso, dá uma aproximação. Vocês percebem que a linguagem que ele usou até lá no primeiro texto foi uma linguagem mais informal, tá? Uma linguagem mais informal, tá bom? A crônica social ou reflexiva, que a gente fala, que é justamente a abordagem simples, né, que ele colocou, que é justamente trazer reflexões profundas sobre a sociedade, as relações humanas, o comportamento que ele defende em relação às críticas, tá certo? A parte humorística também utilizando, tá certo? E aí a gente tem aí um pouquinho da brevidade, que é justamente o quê? A crônica, o objetivo dela é concentrar-se justamente numa situação de pensamento específico. Então, qual pensamento específico? Era sobre a cidade de Fortaleza, tá bom? Então, aqui a gente fala que a introdução ela deveria vir com o quê? Uma situação do cotidiano, né? Falando um pouquinho aí sobre a cidade em si, sobre a cidade, o que é que acontece na cidade, né? Descrever um pouquinho essa cidade, ok? Certo? Aí a gente pode falar também aí, já depois, no desenvolvimento, explorar um pouquinho mais o tema, falando sobre os pontos positivos e negativos. E na conclusão, você fazer esse convite, tá? Como é que eu posso fazer o convite para as pessoas, né? Em relação à cidade, tá bom? A Júlia colocou. Poderia mandar mais crônica para a senhora uma olhada. Sim, sim, pode sim, tá, Júlia? Só te prometo assim, tá hora eu não vou corrigir, porque às vezes a correria mesmo, porque como eu trabalho em outras escolas, e aí faço outra faculdade, então é uma correria, mas eu corrijo sim, tá? Tudo bem, não tem problema não. Pronto. Aí a gente também tem uma observação, tá, gente? Quando a gente fala sobre essa crônica, às vezes a gente tem que fazer uma conclusão de forma, mesmo trazendo por que a importância de vir para a cidade, tá? Para Fortaleza. Eu vou dar um exemplo para vocês. Falem aí o que é que vocês acharam sobre mais o tema. O que mais vocês querem falar sobre o tema? O que mais que vocês fizeram na redação? É um tema fácil, até porque fui falando, né? Exatamente, é um tema bem fácil. Eu vou colocar aqui, mas vão falando aí para mim, o que, é que vocês acharam da redação? Quero que vocês me respondam sobre isso. Gente, um exemplo aqui que vocês poderiam também ter feito, tá bom? É um exemplo, tá? De uma crônica aqui que eu peguei agora. Fortaleza, cidade que não dorme. Fortaleza, meu caro, é um lugar que pulsa dia e noite. Quem já caminhou pela beira-mar ao pôr do sol sabe que aqui o vento tem gosto de maresia e as pessoas, sorriso fácil. A cidade é um palco onde o cotidiano vira espetáculo e quem para assistir vê mais do que os prédios e praias. Vê uma alma inquieta, sempre em movimento, tá? Aqui eu estou descrevendo a cidade de Fortaleza, tá bom? Isso aqui é uma outra redação de outra pessoa que fez, tá bom? De maneira. Só que isso aqui não foi dessa redação, tá, gente? É outra redação, não foi desse concurso, tá? É outro concurso. De maneira, o mercado do peixe está fervendo. Os vendedores gritam o nome dos frutos do mar, fresco. Os turistas negociam e ali, entre um peixe e outro, surgem outras conversas fiadas sobre o tema, que quase sempre é quente. O calor em Fortaleza não é só do sol, é o calor humano,
o abraço acolhedor de quem nasceu sabendo que o mar é terapia. A praia de Iracema, como não falar dela? Ali os dias parecem longos e perigosos, enquanto a noite corre solta, com bares e restaurantes lotados de gente que sabe aproveitar a vida. Fortaleza tem esse jeito leve de viver, sem pressa. Quem anda pelas ruas da cidade sente que o tempo corre diferente. Talvez seja o som das ondas que faz o relógio bater mais devagar. Mas nem tudo é calmaria, Fortaleza. É uma cidade cheia de contrastes. Os bairros mais centrais, o trânsito pode ser uma verdadeira prova de paciência. A cidade cresce rápido e com ela vem os desafios de uma metrópole, mas mesmo com o caos do cotidiano, sempre sobre espaços para simpatia cearense. Oxe, cidade da peste. E como esse tipo de expressão que você percebe que a seriedade aqui é sempre temperada com bom humor. Enquanto a tarde chega, o vento traz consigo uma sensação de que tudo está no lugar certo. O pôr do sol no Mucuripe pinta o céu de laranja e rosa, enquanto pescadores ainda lançam suas redes de mar, como se o tempo tivesse parado para observar esses espetáculos da natureza. Fortaleza é assim, uma cidade que não descansa, onde o simples é o extraordinário conviver ao lado a lado, e viverem no farol do Mucuripe, iluminando os sonhos e a certeza de que o tempo pode até passar rápido, mas a vida é vivida devagar, sem sabor. Ou, desculpa, é vivida devagar, com sabor, calor e muita história para contar. Gente, isso aqui é uma redação, tá? Que foi escrita, não foi para essa seleção, foi para outro concurso. Observe que não foi feita citação nenhuma. Também sobre o mesmo tema, falando sobre a cidade, que é uma crônica, tá? Então, o que é que ele fez aqui? Desculpa. No início, ele fez uma citação, ele falou sobre a cidade, né? Que é uma cidade muito linda, tá certo? Que existe a questão uma das nossas, né, belezas aqui de Fortaleza, quando vocês forem falassem sobre uma cidade específica, é sobre as belezas. O que é que chama a atenção do turista para cá? Que é as praias, né? Mas assim, Renata, eu não citei praias. Tem problema? Não, tá? Ele pede para que você descreva a cidade. Ele não pede para que você descreva simplesmente a praia em si. Não tem problema nenhum. Porém, aqui nessa redação foi feito nesse sentido, tá bom? Descrevendo um pouquinho da beleza do mar, porque o turista é o que chama o turista, ok? Aqui ele fala sobre a questão do mercado do peixe, também fala sobre um pouquinho sobre a Praia de Iracema, mas também fala que é uma cidade que também cresce rápido, né? Tem a questão mesmo da violência. Observe que ele não colocou nenhum problema, nada em relação. Ele colocou só que os dias parecem longos, preguiçosos, né? E em relação à noite, corre solta, né? Os bares abertos e tal. Lógico que também muita gente falou sobre os grandes problemas em relação ao próprio trânsito de Fortaleza, tá certo? Então, isso aí tudo vocês podem falar, não tem problema nenhum, tá? Sobre os grandes trânsitos que existem em Fortaleza, não tem problema, tá bom? Eu vi aqui uma mensagem, acho que é da Isabel, deixa eu ver aqui. Eu achei ruim, mas ainda fui escrevendo, imaginando que veio. Tá certo. Professora, eu fiquei meio pensativa, pois, tipo, eu não identifiquei, mas eu fiz com que, se eu, junto à população cearense, estivesse convidando o leitor a apresentando o lugar. Não sei se podia, mas falei isso e mencionei, por exemplo, o último parágrafo, estando falando do nosso amado Ceará, conhecido também como Cidade do Sol.
Perfeito, Isabel, é isso mesmo, tá? Você falou sobre a cidade, perfeito. Você mencionou um pouquinho aí, né, sobre a questão da população, chamando, convidando as pessoas para virem para cá. Eu vou mandar aí para vocês agora uma outra redação, tá? Para vocês poderem ver uma outra redação aí, falando um pouquinho, para vocês acompanharem. Eu vou botar aqui no chatzinho, tá bom? Ok? Vocês querem que eu bote essas redações para vocês, depois olharem com calma lá também, no grupo? Sim, boto, sim, modelo para vocês, tá? Não tem problema nenhum. Vou colocar aí no grupo de WhatsApp, só para. No grupo de WhatsApp, não, desculpa. É no. Aqui, só para vocês acompanharem a leitura, tá certo? Como a gente não conseguiu hoje iniciar um conteúdo que eu queria revisar essa prova com vocês, só para vocês se sentirem tranquilos, gente, que vocês fizeram o que vocês podiam, o que estava no alcance de vocês. Não fiquem tristes. Vocês fizeram tudo que estava no alcance de vocês, tá? Ó, tô botando aqui para vocês. Só um instantinho. Gente, não tá aí, não sei se é porque é muito grande. Eu vou colocar em partes, tá bom? Porque eu acho que tá muito grande. Não tá indo aqui no chatzinho, certo? Eu vou ler para vocês. Aí eu mando para vocês pelo WhatsApp. É melhor. Tá bom? Pode ser assim? A gente só tem 10 minutinhos. Isso é normal, tá, gente? Essa questão do nervosismo é super normal, tá bom? Vamos lá. A outra redação, observem aqui. Uma outra redação que eu também vou falar para vocês. Fortaleza, no fundo, é uma cidade de encontros. Encontro do sertão, com o mar da modernidade, com as tradições de agito e com a calma bastas. Com passeios pelo centro histórico, para ver isso claramente, a Praça do Ferreira. Coração pulsante da cidade e um lugar onde o tema parece ter aguardado memórias de outras eras. Ali entre e vai e vem das pessoas, você pode imaginar como era Fortaleza de antigamente, cheia de charretes, carros de boi, mas com a mesma energia vibrante que ainda circula por suas ruas. O Mercado Central, por sua vez, é um verdadeiro tesouro, cheio de cores, cheio de sons, e o lugar onde é artesanato cearense brilha. Redes penduradas em cada esquina, bordadas, rendas, cada peça ali consta uma história de mão, calejada de saberes passados gerações e gerações. É claro, não podemos esquecer do famoso queijo coalhado e das castanhas de caju, que sempre acabam na mala dos turistas,
como lembrança de um pedacinho desse paraíso nordestino. Mas Fortaleza também é uma cidade jovem, que respeita a modernidade. Os shoppings estão sempre cheios, os parques tecnológicos florescendo, e a juventude cearense está atrás de seus sonhos, com as mesmas intensidades das ondas que batem na Praia do Futuro. E por outro lado, e por falar nela, a Praia do Futuro é um capítulo à parte. Suas barracas são verdadeiras atrações turísticas, oferecendo destes caranguejos até show de humor, porque assim a cearense é dando um dos melhores humoristas do Brasil. O que é humor aqui é fazer piada, quase uma arte. Não é à toa que Fortaleza é berço de tantos humoristas que conquistaram o Brasil nas calçadas, nos bares, até nos ônibus. Sempre tem alguns pontos para arrancar uma risada, porque a vida aqui, apesar dos desafios, é levada com leveza. Ao cair a noite, Fortaleza se transforma mais uma vez. O barulho das ruas, do lugar, dos sons de bares, casas de show, as avenidas da beira-mar, que durante o dia é cenário de caminhada tranquilas. À noite é palco, encontros e celebrações. Fortaleza não dorme. E quem tenta acompanhá-la precisa de fôlego. A cidade, com suas infinitas é, nuancense, seguindo os períodos cenários do cotidiano, vira poesia e, além disso, transforma os mágicos cada vez mais esquinas nas histórias contadas. Fortaleza, cada nascer do sol é um convite para viver intensamente e cada pôr do sol uma despedida colorosa, promovendo um calor reencontro no dia seguinte. Observem que essa redação já não fala aqui, esse texto, sobre a questão do cotidiano, assim, do mar, sobre turismo, somente. Ela fala sobre a cidade histórica, fala sobre o centro da cidade, fala sobre outras coisas que os próprios turistas podem levar, que não é somente a questão de mar, de praia, de turismo em si, pode levar mesmo a questão da nossa cultura também, né? Então, isso aqui também pode considerar como algo importante vocês mencionarem durante uma redação. Não fica obrigado você falar somente do mar, tá bom? Da beira do mar. E aqui, o primeiro texto foi mencionado isso, né? O texto lá da prova. Mas os outros, vocês mesmos, é a criatividade de vocês, tá certo? Pronto, Júlia. Você fez uma crônica mais ou menos em cima do que eu falei, né? Perfeito. É isso aí. Gente, a gente já vai estar encerrando nossa aula, mas antes de encerrar, o que eu queria trazer para vocês, tá? Uma mensagem sobre a questão de nervosismo. Nervosismo acontece. Vocês vão ficar nervoso. Isso é normal. A prova, vocês realmente estão ali para se conhecer um pouquinho mais, ver como foi a prova. Vocês vão estar se preparando agora, mais ainda para a prova do final do ano. Então, a gente tem tempo. Vamos tentar focar. Vamos ver quais são as falhas, o que aconteceu, tá bom? E com certeza vai melhorar. Uma dica, tá? Uma dica de ouro. Quando vocês estiverem na prova, estiver nervoso, tá bom? Efraim, faz o quê? Uma respiração. Vocês para, respira, solta, tá? Faz de novo, vamos lá, todo mundo, vamos lá. 3 vezes, vamos fazer juntos, vamos lá. Respira, solta. Respira, solta. Respira, solta, tá? Gente, essa respiração ela vai ajudar vocês nas provas. Por quê? Porque ela dá uma tranquilidade, ela vem trazendo para a tua mente que você precisa se acalmar, que você vai se concentrar, que você vai fazer uma boa prova,
tá? Então, assim, gente, vocês fizeram o que vocês podiam nesse momento, tá? Não fiquem chateados, não fiquem nervosos. Já passou a prova, agora vamos tentar estudar um pouquinho mais. Quem se deu bem, perfeito, parabéns. Quem não se deu, parabéns também, porque você fez o que você podia. E aí a gente tem mais coisinha aí pela frente, tá? Então, assim, gente, vai dar tudo certo. Com certeza vocês vão fazer aí uma outra prova depois, tá certo? E vai ser melhor ainda, tá bom? Então, assim, gente, querem falar mais alguma coisa? Qual foi a ansiedade de vocês? Querem comentar? Eu vou deixar para vocês lá esses modelos de redação, certo? E aí, querem falar mais alguma coisa? Foi tranquila a resolução? Vocês gostaram? Isso aí, Júlia, 2 vezes mais. Ótimo. Pois pronto, gente. Pois então, obrigada pela participação de vocês, agradeço. Um grande beijão, fiquem com Deus. E ó, vocês estão de parabéns, vocês fizeram o que estava ao alcance de vocês, tá bom? Um beijão para vocês, até o próximo encontro nosso, tá, gente? Beijão, tchau, tchau.